você não vai acreditar no que aconteceu. Imagine uma gravidez tão extraordinária que desafia as leis da natureza e abre portas para mistérios que você nem imaginava existir. Se histórias surpreendentes e cheias de emoção são a sua praia, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa jornada. Em uma pacata cidade, vivia Angelina, uma jovem de olhar sonhador e coração valente, que sempre sentiu que seu destino era especial. Quando ela descobriu estar grávida, jamais imaginou que a vida lhe reservaria um enigma tão surpreendente. Nos primeiros instantes após a descoberta, Angelina começou a notar detalhes que desafiavam qualquer explicação racional. Logo ao anoitecer, quando o crepúsculo se transformava na noite, uma névoa sutil e cintilante surgia ao redor de sua casa, como se a atmosfera estivesse impregnada de uma energia oculta. Essa escuridão parecia dançar suavemente, delineando sombras e silhuetas que se moviam de forma quase coreografada, dando a impressão de que algo ou alguém estava espreitando por detrás dos véus da realidade. Enquanto a cidade mergulhava no silêncio noturno, pequenas características surgiam com uma frequência incomum durante quase todas as noites. Em meio ao silêncio, Angelina percebe que uma tênue luminosidade emanava de sua barriga. Não era um simples reflexo da lua ou um jogo de luzes naturais, mas sim um brilho suave e pulsante, como se um segredo fosse revelado em forma de energia. Durante as madrugadas, enquanto todos dormiam, um som quase imperceptível ecoava pelas paredes da casa. Alguns diziam que era o murmúrio do vento, mas para Angelina, aqueles sussurros carregavam uma mensagem antiga, como se o tempo estivesse tentando comunicar algo muito importante no ar. Os animais com esta atmosfera reagiam de maneira estranhamente coordenada. Os gatos se aglomeravam perto da janela, os cães se acalmavam de forma incomum ao passar por perto dela, e até mesmo os pássaros, geralmente tão barulhentos, com uma forma diferente e inusitada a um momento de silêncio respeitoso ao redor de sua residência. Além dessas aparências, a própria natureza parecia participar desse espetáculo misterioso. As flores do jardim abriram-se com uma intensidade inesperada, exibindo cores mais vívidas do que nunca, enquanto uma brisa suave carregava um aroma exótico, difícil de se identificar. Angelina começou a manter em sigilo alguns fatos ocorridos, onde ela presenciou cada detalhe. Desde o brilho estranho que parecia marcar o ritmo de sua gravidez, até os sonhos vívidos em que figuras enigmáticas a guiavam por paisagens repletas de símbolos ancestrais. Cada página desse diário se transformava num testemunho do inexplicável, sombras que se alongavam de maneira anormal, reflexos que não correspondiam à realidade e a sensação persistente de ser observado por algo além do que os olhos podem ver. Aos poucos, os relatos se multiplicaram, e logo a comunidade, perplexa, passou a discutir se não estaria diante de um prenúncio de uma transformação maior, algo que mudaria para sempre a compreensão sobre o mistério da vida. Esses detalhes intensificaram o clima de mistério e prepararam o terreno para os acontecimentos que se seguiriam, deixando todos, inclusive Angelina, imersos em um enigma que misturava temor, curiosidade e uma centelha de esperança para um futuro desconhecido. Angelina se via envolvida em um turbilhão de emoções desde os primeiros sinais da gravidez tão inexplicável. Cada manifestação misteriosa que acontecia, aquele brilho suave e pulsante em sua barriga, os sussurros ininteligíveis que ecoavam em plena madrugada e o comportamento estranho dos animais ao redor, fazia seu coração acelerar, enquanto uma inquietação crescente tomava conta de sua mente. Ao mesmo tempo em que a beleza e o mistério do inesperado a encantavam, Angelina sentiu também um medo profundo do que ainda poderia acontecer. As noites se transformaram em longos períodos de insônia, onde o silêncio era interrompido por pensamentos ansiosos. Ela se perguntava se aquele brilho não seria um prenúncio de algo sobrenatural, ou, pior ainda, um sinal de um desequilíbrio que poderia colocar em risco sua própria vida e a do bebê. Mesmo com o apoio de alguns familiares e amigos, a sensação de solidão a invadiu em algum momento de dúvida. Nos momentos mais solitários, Angelina sentiu-se perdida entre a esperança de um novo começo e o caminho ao desconhecido. Ela registrava cada emoção, cada dúvida, e até mesmo cada detalhe inexplicável em sua mente, tentando dar sentido à bagunça emocional que agora dominava seus dias. A dificuldade em obter explicações satisfatórias para os médicos, que viam os sinais como algo fora dos padrões comuns,
só aumentava sua compreensão sobre a preocupação ao nascer do bebê. Cada exame sem resposta fazia com que ela se sentisse mais vulnerável, colocar uma pessoa que dá a aparência que ela desafiava todas as certezas humanas. Além das próprias inquietações internas, Angelina também carregava o fardo dos olhares desconfiados e das especulações da comunidade. Cada comentário, cada olhar carregado de dúvida e temor, intensificava a pressão sobre seus ombros. Ela se via dividida entre a necessidade de proteger seu segredo e o desejo de encontrar apoio, enquanto a cidade inteira parecia aguardar, em silêncio, o revelador desse mistério. Em meio a esse turbilhão de sentimentos, a beleza das características não era suficiente para dissipar a preocupação que a assombrava. A luminosidade que emanava de sua barriga, embora encantadora, era também um lembrete constante de que algo fora do comum estava acontecendo, algo que ela não conseguia controlar. Essa dualidade a atormentava. A mesma energia que sugeria uma promessa de transformação também carregava um risco iminente, um enigma que, a cada dia, se aprofundava mais. Angelina, então, seguiu tentando equilibrar sua coragem com a apreensão, enquanto se preparava para o que quer que o destino reservava para ela e para seu filho. Essa mistura de fascínio e temor transformava cada momento em um desafio, deixando-a em uma busca incessante por respostas, mesmo quando todas as evidências apontavam para o mistério do inexplicável. À medida que o momento do nascimento se aproximava, a própria natureza parecia se transformar em uma grande celebração silenciosa e mística. Em cada dia que passava, Angelina sentia que as preferências ao seu redor se intensificavam, como se o mundo inteiro conspirasse para celebrar esse acontecimento singular. Logo ao amanhecer, os raios dourados do sol mais intensos, lançando um brilho quase sagrado sobre a paisagem. As árvores, com seus galhos entrelaçados, murmuravam em um sussurro ancestral, enquanto uma brisa suave carregava consigo o aroma das flores que desabrochavam com uma vitalidade inusitada. As danças saíam ao ritmo de uma melodia que ninguém mais conseguia ouvir e até os pássaros em seu canto matutino, deixando claro um belo canto como um hino de celebração à vida que se aproximava. Durante as noites, Angelina era visitada em seus sonhos intensos e cheios de significado. Em meio a um cenário de cores únicas e luzes cintilantes, ela se encontrava com uma figura etérea, a própria Mãe Natureza. Vestida com um manto tecido de névoa e folhas, que em sua presença essa tão radiante, emanava um sentimento de acolhimento e fraternidade, como se viesse de um lugar onde o tempo e o espaço se encontrassem. Nesses sonhos, a Mãe Natureza falou com uma voz suave e envolvente, revelando segredos que foram guardados desde o início dos tempos. Ela explicou a Angelina que aquele nascimento era muito mais do que um simples evento biológico, era um marco cósmico destinado a restaurar o equilíbrio entre o ser humano e a Terra. Minha filha, este bebê carrega em si uma essência de renovação. Ele é uma ponte entre o passado e o futuro, uma semente que florescerá em esperança e harmonia. O mundo clama por esse novo começo, e sua coragem em abraçar o desconhecido é o primeiro passo para a transformação que virá. Uma conversa nos sonhos despertava em Angelina um profundo sentimento de pertencer e se conectar com algo maior do que ela mesma. Ela se sentiu abraçada por uma energia ancestral e reconfortante, como se a Mãe Natureza a tratasse não apenas como uma simples gestante, mas como uma filha escolhida para participar de um ciclo sagrado. Essa ligação fraterna a fazia entender que cada feição que presenciava, o brilho enigmático, os sussurros da madrugada e o comportamento harmonioso dos animais, era um sinal de que o universo estava em sintonia com o mistério da vida. À medida que os dias se transformavam em noites repletas de sonhos e revelações, a sensação de que a terra celebrava cada batida do coração de Angelina se fortalecia. O eco distante da natureza, agora uma sinfonia de sinais e presságios, ressaltava a importância daquele nascimento, uma promessa de mudança, de cura e de um novo equilíbrio que se espalharia por todos os cantos do mundo. Com essa compreensão, Angelina abraçou o enigma que a cercava, sentindo que, por meio de seus próprios medos e esperanças, ela fazia parte de algo muito maior e mais misterioso do que jamais poderia imaginar. Na véspera do parto, o mundo de Angelina se transformou em um cenário de mistério e reverência, onde cada detalhe parecia prenunciar a chegada de algo transcendente. Essa noite, marcada por uma energia quase palpável, foi repleta de sinais que desafiavam a compreensão humana e elevavam a experiência ao reino do sagrado. À medida que o sol se punha,
o céu se tingia de tons profundos de violeta e azul, criando um plano de fundo para um espetáculo natural sem precedentes. O brilho que sempre emanava de sua barriga se intensificava, refletindo uma luz prateada que dançava pelas paredes do quarto de Angelina. Essa luminosidade, que antes parecia apenas enigmática, agora se tornou entre o invisível e o visível, anunciando que o momento tão esperado estava próximo. Lá fora, o clima segue o compasso de um ritual ancestral. Nuvens espessas se reuniam, formando um manto carregado de energia, enquanto uma tempestade começava a se abrir no horizonte. Gotas de chuva caíram em sincronia com o do coração de Angelina, como se a própria natureza estivesse sussurrando que a vida e a renovação eram ciclos eternos. Esses fatos faziam com que a atmosfera ao redor dela se enchesse de uma tensão serena, uma calma que precede o ápice de um milagre. Naquela mesma noite, os sonhos de Angelina ganharam contornos ainda mais vívidos. Em um desses sonhos, ela se encontrou novamente com a figura radiante da Mãe Natureza. Vestida com um manto de folhas e névoa, essa entidade celestial mudou-se com uma aura acolhedora e paternal. Em sua voz suave, que parecia ecoar dos recantos mais profundos da terra, ela disse: Angelina, este é o limiar entre o velho e o novo. Amanhã, o véu que separa os mundos se dissipará e o milagre da renovação ganhará forma em seu filho. Sinta a sinfonia da natureza, cada estrela e que em cada folha vibram tudo junto para celebrar esse nascimento. A união que se forma agora é a promessa de um novo equilíbrio, onde o amor e a esperança florescerão. Essa mensagem deixou Angelina imersa em um sentimento de acolhimento e, ao mesmo tempo, de responsabilidade. O sonho reforçava a ideia de que sua experiência era parte de um ciclo maior, um capítulo decisivo na história da Terra, onde a conexão entre o humano e o natural jamais seria a mesma. Enquanto ganhava força, o ambiente ao redor de sua casa se transformava em um verdadeiro altar de sinais. Animais do ambiente se aproximavam, como que guiados por um instinto ancestral, reunindo-se em silêncio para testemunhar o que estava por vir. O som dos trovões misturava-se com o suave murmúrio do vento, compondo uma sinfonia que celebrava a chegada do novo ser. Cada relâmpago que iluminava o céu parecia destacar a beleza efêmera de um momento que era, simultaneamente, de pura celebração e de enigma absoluto. No interior, Angelina sentiu uma paz inquietante. Apesar da intensidade das características que se sucederam lá fora, dentro dela havia uma sensação de acessibilidade e de conexão profunda com o ciclo da vida. Era como se o universo inteiro tivesse a respiração, aguardando o instante em que o nascimento desse bebê e, por extensão, o renascimento de um equilíbrio foi perdido há muito tempo, se tornaria realidade. Naquele momento mágico, as forças da natureza, os sonhos reveladores e o próprio destino se uniram para criar uma atmosfera singular, onde o mistério, a beleza e o temor se entrelaçaram em perfeita harmonia. As vésperas do parto se revelaram não apenas como o prelúdio de um novo nascimento, mas como o anúncio de que o mundo estava prestes a ser transformado por uma energia que transcende o tempo e a lógica humana. Na hora derradeira, quando o relógio parecia suspenso o tempo, o ambiente se transformou num palco sagrado onde o milagre da vida se revelou em sua forma mais pura e enigmática. À medida que Angelina atravessava a última etapa de seu intenso trabalho de parto, uma energia quase palpável tomava conta do quarto. O brilho prateado que sempre emanara de sua barriga se intensificou, inundando o espaço com uma luz etérea. Em meio a uma mistura de dor e êxtase, cada contração parecia sintonizar os elementos ao seu redor, como se a própria Terra estivesse se preparando para receber um presente divino. De repente, num instante em que o silêncio se impõe, como se o universo inteiro prendesse a respiração, o bebê emergiu. Ao tomar seu primeiro suspiro, o recém-nascido iluminou a sala com uma aura cintilante, como se cada célula sua pulsasse em harmonia com os segredos do cosmos. Não houve o choro habitual de um bebê recém-nascido, e em vez disso, um silêncio profundo e quase sagrado se reservado, dando lugar a uma calma que parecia acariciar os corações de todos os presentes. Profissionais e familiares, espantados, observavam maravilhados enquanto a energia daquele pequeno ser irradiava uma sensação de paz e renovação. Lá fora, a que se formou há horas parecia ter realizado seu clímax em reverência ao acontecimento. Os trovões, que antes ecoavam com força, suavizaram seu ritmo, como se entoassem uma canção de boas-vindas. A chuva, agora delicada,
caiu em sincronia com todos os corações e com o coração de Angelina, e o brilho das estrelas parecia intensificar-se, testemunhando silenciosamente a união sagrada entre o ser humano e a Mãe Natureza. Cada relâmpago que rasgou o céu reforçou a ideia de que o nascimento não era um mero evento biológico, mas sim a concretização de uma promessa ancestral de renovação e equilíbrio. Nos olhos de Angelina, misturavam-se rompimento, emoção e um sentimento profundo de conexão com algo muito maior do que ela mesma. O bebê, com seus pequenos gestos e a energia luminosa que emanava, parecia comunicar a todos que trazia consigo a essência de uma nova era, uma era onde a harmonia entre o homem e a natureza se tornaria a pedra angular de um futuro mais esperançoso. Em meio a suspiros e lágrimas de emoção, ela sentiu que, finalmente, compreendeu o verdadeiro significado dos sonhos e das mensagens recebidas da Mãe Natureza. Naquele instante, o mundo se fez testemunha de um milagre que transcende a lógica e a compreensão humana. Esse nascimento extraordinário, envolto em mistério e magia, não foi apenas a continuação da vida, mas o início de uma transformação que tocaria a todos e reavivaria a conexão perdida entre o ser e a terra. O desfecho dessa história, que ninguém poderia ter previsto, deixou a comunidade e os especialistas de boca aberta. Acreditava-se que aquele bebê era a chave para um novo entendimento sobre os mistérios da vida, um ser destinado a unir mundos, a trazer à tona o melhor que a humanidade poderia oferecer em momentos de incerteza e medo. Afinal, o mistério da vida está em cada detalhe, e nós estamos aqui para revelá-los juntos. Curtiu essa história que desafia toda a lógica humana? Então não perca tempo. Já deixe seu like, também deixe a palavra espinho dolorido nos comentários, assim saberei que ficaram até o fim e deixarei um coraçãozinho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as novidades e mergulhar em mais aventuras incríveis. Compartilhe essa história com seus amigos e deixando também nos comentários o que você achou do final desta história.